Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje temos mais um episódio da temporada de balanços do segundo TRI de 2021. Vamos falar hoje da JHSF, uma empresa que não para de crescer. Após a vinheta, eu te mostro detalhes do balanço da empresa. Agradecendo aqui os mais de 3.350 inscritos. Se você não se inscrevendo, clica em inscrever, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, porque todo dia tem conteúdo. Fazendo aqui o nosso disclaimer, as informações e materiais disponibilizados aqui não servem como objetivo de ação, indicação, conselho investimento, uma decisão do investidor. Quer ficar bem informado? Acesse minha coluna Fato Relevante no site da App Capital. Posto lá cedinho as principais notícias que vão balançar o mercado financeiro, além da nossa coluna diária aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, o Zambelli News. Outra fonte importante de informação é o site guia do investidor.com.br, um site completo sobre ações, fundos imobiliários, dividendos e até small caps. Acessa lá para mais informações. Quer bater papo com outros investidores sobre análise técnica, fundamentalista e macro do mercado financeiro? Eu te convido para entrar na nossa comunidade de estudos do mercado financeiro no Telegram. É gratuito, o link está na descrição deste vídeo. Vamos lá, iniciando a apresentação do balanço da JHSF, mostrando aí as informações consolidadas. Iniciando com a receita bruta. No segundo TRI deste ano foi 702,3 milhões de reais, alta de 164,7% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Os impostos, então, ficaram, claro, 200% a mais e a receita líquida da companhia ficou em 662,4 milhões de reais, 162,5% acima do comparado ao segundo TRI do ano passado. O custo de produtos e serviços vendidos ficou em 180 milhões de reais, o resultado bruto, então, em 482 milhões de reais, 165% superior ao segundo TRI do ano passado, e uma margem aqui de 72,8%, né? A JHSF tem aí produtos e serviços com uma margem bem grande. As despesas operacionais ficaram em 73,7 milhões de reais, alta de 349% quando comparado ao segundo TRI de 2020. Daqui a pouco a gente fala em detalhes essas despesas. Com vendas foram 11,9 milhões, administrativas 46,9 milhões e outros resultados operacionais somaram aí despesas de 14,9 milhões de reais. O resultado operacional ficou em 408 milhões, de modo que o EBITDA que a companhia atingiu no segundo TRI deste ano foi 422,4 milhões de reais, 22% superior aos 346,1 milhões de reais obtidos no ano passado. Dando sequência, o EBITDA ajustado então ficou em 444,4 milhões de reais, gerando uma margem EBITDA de 67,1%. E o resultado líquido ficou, então, em 321,4 milhões de reais, alta de 26,4%. Vamos detalhar agora por setor que a empresa atua. Então, da receita bruta no segmento de incorporação, a receita foi de 581,3 milhões de reais. Tirando aqui os impostos e os custos sobre produtos e serviços, o resultado bruto ficou em 438,2 milhões, com uma margem de 78,3%. As despesas operacionais totalizaram 18,4 milhões de reais, sendo 8 milhões com vendas e 9,9 milhões com despesas administrativas. O resultado operacional ficou em 419,8 milhões de reais e o EBITDA em 420,2 milhões de reais, tendo uma margem EBITDA aí de 75,5%. Vale ressaltar que os resultados do segmento de incorporação é obtido por meio das vendas dos projetos lançados, que são desenvolvidos em terrenos já pagos que a companhia mantém em seu land bank, sem a existência de permutas. O land bank da companhia é atualmente composto por uma área total de 29,7 milhões de metros quadrados, com um volume geral de venda potencial de cerca de 36 bilhões de reais, considerando a estimativa na presente data. De acordo com a JHSF, o segmento de incorporação registrou um aumento de 66% nas vendas, com destaque para o projeto Boa Vista Village, com 247,8% de aumento nas vendas contra o segundo TRI de 2020. Adicionalmente, houve o lançamento do Boa Vista Estates, com um total de vendas de 190,9 milhões de estâncias, que são áreas acima de 20 mil metros quadrados, e também teve a receita de 98,8 milhões da venda do terreno ocorrida no Parque Catarina para a XP Investimentos, que foi reconhecida no segundo TRI de 2021. Vamos agora para o segmento de shoppings e varejo digital. A receita deste modelo de negócio da companhia foi de 62,7 milhões de reais. Tirando quase 12 milhões em impostos, a receita líquida foi de 50,7 milhões de reais, com um custo de produtos e serviços de 19,4 milhões de reais, tendo como resultado bruto aqui 31,3 milhões de reais, que dá uma margem aí de 61,8%.
As despesas operacionais totalizaram 20,9 milhões, quase em toda a sua maioria, 17,5 milhões focadas em despesas administrativas. O EBITDA desta área ficou em 12,2 milhões de reais e o EBITDA ajustado em 18 milhões de reais, totalizando uma margem EBITDA de 35,5%. O resultado desse segmento é composto pelas receitas provenientes do shopping do portfólio da companhia e pela operação de varejo mais digital, que corresponde à distribuição de marcas nacionais e internacionais e demais operações digitais. De acordo com a JHSF, em shoppings e varejo digital, o aumento da receita reflete o maior nível de vendas e maior fluxo vindo da flexibilização das restrições impostas pelas autoridades públicas, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. O desempenho desse segmento foi impulsionado pela performance dos shoppings voltados para o público de alta renda, valendo ressaltar que, na comparação com o segundo TRI de 2019, cenário pré-pandemia e sem restrições, também foi observado um aumento na receita. Já no segmento de hospitalidade e gastronomia, a receita bruta foi de 50,3 milhões de reais, a receita líquida ficou, portanto, em 44,6 milhões de reais e o custo de produtos e serviços vendidos ficou em 33,3 milhões de reais, né? Bem elevado aqui. O resultado bruto ficou em 11,3 milhões de reais, o que gera uma margem aqui de 25,3%. As despesas operacionais ficaram em 10,9 milhões de reais, resultando no EBITDA pequeno, em 5 milhões de reais, uma margem aí de 20,6%. De acordo com a JHSF, neste segmento houve melhora da receita com a flexibilização das medidas restritivas de operação das atividades. Todos os hotéis estavam abertos no segundo TRI de 2021 e as operações de gastronomia retomaram suas atividades em São Paulo a partir do meados de abril, contudo, ainda com limitações da capacidade e horário de funcionamento. E no segmento de aeroporto, a receita bruta foi de 8 milhões de reais, totalizando aqui um resultado bruto de 1,5 milhão, uma margem de 20,8%. As despesas operacionais ficaram em 7 milhões de reais, de modo que o EBITDA ficou em 800 mil reais, margem aí de 10,8%. A JHSF informa que o Aeroporto Executivo Internacional registrou aumento de receita no segundo TRI de 2021 devido ao crescimento da operação aeroportuária em relação ao segundo TRI de 2020, com 205,7% mais movimentos, referentes aí a pousos e decolagens, e 210,1% de aumento no volume de litros abastecidos contra o segundo TRI de 2020, respectivamente. Detalhando um pouco a incorporação, nós podemos ver que a Fazenda Boa Vista vendeu aí 102,6 milhões de reais, queda de 64,4%, né? Acredito eu que já esteja saturado, com poucos terrenos ali a serem comercializados. Em compensação, o Boa Vista Village vendeu 160,4 milhões de reais, alta de 247,8%. Fazano Cidade Jardim, 9,6 milhões de reais, 88,6% superior ao segundo TRI do ano passado. O Boa Vista Estates vendeu 190,9 milhões de reais e o Catarina Town, 99,6 milhões de reais, totalizando aí vendas contratadas de 563,7 milhões de reais, alta de 66%. Se compararmos o primeiro semestre desse ano com o do ano passado, a alta já é de 107,1%. Vamos seguindo agora com os custos de produtos e serviços vendidos. Totalizou aqui no segundo TRI 180,1 milhões de reais, alta de 155,3%. Destes, 121,6 milhões de reais estão focados no segmento de incorporação, 19,4 milhões com shoppings e varejo digital, hospitalidade e gastronomia ficou em 33,3 milhões de reais e no aeroporto 5,8 milhões de reais, todos com crescimento acima de 100%, principalmente aqui shoppings e varejo digital, onde a variação subiu 356,6%. A JHSF explica que o custo dos produtos e serviços vendidos consolidados apresentou um aumento significativo na comparação do segundo TRI de 2021 e 2020, principalmente devido à retomada das atividades e um menor nível de restrições em relação ao mesmo período do ano passado. Na incorporação, o aumento dos custos reflete um maior volume de vendas e a evolução das obras. Em shoppings e varejo digital, o aumento dos custos reflete o crescimento das operações de varejo e a abertura de 2 novos shoppings em 2020, além do aumento de horas de funcionamento do segundo TRI de 2021 contra o segundo TRI de 2020. O segmento de hospitalidade e gastronomia apresentou o maior nível de custo devido à retomada gradual nas atividades, já que estavam suspensas no segundo TRI de 2020, e no Aeroporto Executivo Internacional houve o aumento dos custos dado o crescimento da atividade aeroportuária.
Por sua vez, as despesas operacionais consolidadas ficaram em 73,7 milhões de reais, alta de 349%. No segmento de incorporação, o total foi de 18,4 milhões de reais, nos shoppings e varejo 20,9 milhões, hospitalidade e gastronomia 10,9 milhões, no aeroporto 7 milhões e na holding 16,6 milhões de reais, todos aqui com altas expressivas quando comparado ao segundo TRI de 2020. De acordo com a JHSF, no segundo TRI de 2021, as despesas administrativas do segmento incluem o pagamento de remuneração variável com efeito caixa e sem efeito caixa, remuneração em ações de emissão da companhia para retenção no longo prazo. Assim como esse pagamento em 2020 ocorreu no terceiro TRI de 2020, parte do aumento das despesas administrativas na comparação do segundo TRI de 2021 e do segundo TRI de 2020 foi relativa a essa remuneração variável. No segmento de incorporação, o aumento das despesas está relacionado ao maior nível de atividade comercial. Já no negócio de shoppings e varejo digital, o aumento das despesas decorre do incremento de novas operações de varejo, 2 novos shoppings inaugurados no segundo semestre de 2020, crescimento operacional do e-commerce e intensificação de comunicações e ações digitais, além do reforço no quadro de colaboradores para suporte nos novos projetos e expansões. Em hospitalidade e gastronomia, o aumento das despesas refletiu o maior tamanho da operação, com a abertura de novos restaurantes, novo produto Selecione Fazano, despesas relacionadas aos negócios pré-operacionais desenvolvidos em Nova York, além de despesa não recorrente com encerramento de operações. No aeroporto executivo, o aumento das receitas reflete o ramp-up natural da operação e o aumento do ritmo da operação aeroportuária. Despesas não recorrentes com o processo de internacionalização também foram computados. Além disso, outras despesas incluem a depreciação sem efeito caixa. Já na holding, o aumento das despesas reflete aí o aprimoramento na estrutura de governança, com a eleição de 5 novos membros independentes no Conselho de Administração, ocorrido em novembro de 2020. Além de despesas não recorrentes que incluem doações em prol da contenção da Covid-19 e pagamento de remuneração variável, o bônus de natureza caixa e sem efeito caixa, remuneração em ações. As despesas com vendas incluem também as campanhas institucionais. Trazendo agora a questão do endividamento da JHSF, a dívida bruta findado aí em junho de 2021 era de 1,8 bilhões de reais. Destas, 120 bilhões são mandatoriamente conversíveis em ações. A empresa tem 1,1 bilhão de caixa e equivalente de caixa e contas a receber mais 1 bilhão de reais. De modo que o caixa líquido da companhia é 563,5 milhões de reais, bem acima do caixa negativo em junho de 2020, em 153,8 milhões de reais. Vamos ver a composição da dívida da JHSF. 44% de toda a dívida da empresa está relacionada aos shoppings e ao varejo digital. 30% com incorporação, 9% aeroporto, 5% hotelaria e gastronomia e 13% em relação à holding. Os indexadores de dívida, 68% dela está ligada ao CDI, 27% ao IPCA e 5% em taxas pré-fixadas. E o cronograma de amortização da dívida, neste ano ela tem que pagar 53 milhões de reais, no ano seguinte 185 milhões, 2023 é o ano que ela tem que pagar mais dívida, 407 milhões de reais. Depois 220 milhões em 24, 249 milhões em 25 e depois ela se torna uma dívida bem menor do que ela vem praticando aí de 2021 até 2025. Lembrando que em 2029 essa dívida aqui pode ser conversível em ações. Então, dada a capacidade de geração de caixa do JHSF, ela consegue administrar essa dívida de forma bem tranquila. De acordo com a empresa, em junho de 2021 foi concluída a 10ª emissão de debêntures simples no valor de 100 milhões de reais com remuneração anual de CDI mais 1,45%, no prazo total de 2 anos com possibilidade de repactuação em até 18 anos. O recurso dessa captação serão utilizados para o reforço da estrutura de capital da companhia, resultando na redução do custo médio ponderado da dívida e no alongamento do prazo médio do endividamento consolidado. A JHSF reafirma que segue focada no equilíbrio de sua estrutura de capital, fortalecendo liquidez e aperfeiçoando o perfil e o custo de suas dívidas. E aí, pessoal, vocês acham que a JHSF é um bom case? É uma empresa diversificada em vários setores estratégicos e que vem apresentando crescimento trimestre após trimestre, sempre com novos lançamentos. Escreva aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida ou se já é ou quer se tornar acionista da empresa. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, divulgue pros amigos. Não deixe de nossos parceiros e AppCapital, ganhe investidor, essa é uma comunidade exclusiva e gratuita do Telegram. Eu te espero lá. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo!